quando aconteceu isso em dezembro, 3 meses depois, foi a última conversa que eu tive com a direção. E que a minha chefia me chamou, dizendo que eu já imaginava o que podia estar acontecendo ali naquele momento, por tudo que eu já tinha vivido. E é óbvio que eu sabia, estava na cara, e aconteceu. Você precisa estar do jeito que eles querem, e não do jeito que você acha que é bom pra você. Ah, olha, agora você precisa cortar o cabelo, agora você precisa deixar crescer. O cabelo curto do jeito que eles querem e não necessariamente do jeito que fica legal. E a voz no tom que eles querem, não a minha voz natural, são bacanas. Então, se isso é levado em conta e não o profissionalismo, eu acho que eu estou na profissão errada. Na verdade, antes de entrar no ar, você tem que ter um cuidado, né? Se eu for fazer uma visita na sua casa, eu não vou chegar na sua casa desleixada, largada. Então, para entrar na casa das pessoas, a gente tem que ter um cuidado, né? Você tem que estar com o cabelo alinhado, né? Você tem que estar com o rosto não está suando, aí precisa da maquiagem, você tem que estar com uma roupa alinhada. E quando a gente fala de imagem em televisão, a gente tem que lembrar sempre que a gente está ali para dar notícia. Eu não estou ali para vender um produto. O meu início de carreira, na primeira emissora que eu entrei, foi bastante pesado para mim. Foi onde eu comecei a sentir que realmente era um lugar, talvez, meio tóxico, assim. Não totalmente, porque nesse início, na primeira emissora pela qual eu passei, eu ainda estava bastante deslumbrada com a profissão, achando que através da profissão seria possível mudar o mundo, aquela coisa de estudante ainda estava bastante dentro de mim. Mas eu comecei já a sentir forte esse impacto mesmo, primeiro quando começaram a falar sobre o jeito rebuscado que eu escrevia. Depois comecei a sentir bastante em relação à aparência. Como eu ia fazer a apresentação de um programa de esportes, eu tinha que estar com uma roupa um pouquinho mais descolada, talvez uma saia, um vestido. E aí já passou a me incomodar um pouco, porque eu sempre fui de usar mais camisa, de ser um pouco mais séria. Nunca fui de colocar tanto corpo à mostra. Então isso já começou a me incomodar. Mas não que isso tenha sido uma imposição que talvez me tirasse da vaga. Isso de forma alguma. Só foi aquele toque para que eu ficasse melhor no vídeo. Todas as TVs têm um padrão de beleza, né? É ingenuidade a gente achar que não existe. Então, você, desde a primeira TV que eu entrei para trabalhar no vídeo, eles já chegam e já falam, essa roupa você pode usar, essa roupa você não pode usar. Teve uma época que eu estava acima do peso e, sim, um diretor entrou no camarim e falou, acho que você precisa emagrecer, então você não pode mais usar uma calça dessa cor, eu estava com uma calça clara. Então, isso a profissão toda, o tempo todo, assim, em que eu estive em frente às câmeras, eu recebia ordens muito explícitas de como deveria ser. Não, você vai ter que cortar o cabelo curtinho, por mais que você adore o cabelo longo. Você fala, ok, tem que cortar, e vai lá e corta. Não gosto de usar essas roupas, mas tudo bem, vou usar essas roupas aqui. É como se fosse um personagem. Acho que eu encarava muito dessa forma. Não era o estilo de roupa que eu usava no meu dia a dia, mas eu sabia que para eu estar ali eu precisava usar as roupas que eles queriam. O que é exagero ainda é um pouco, principalmente com relação a peso, né? A gente vê que a televisão hoje não reflete a nossa realidade do que a gente vive na sociedade. Eu, como jornalista e apresentadora de um telejornal, não estou ali para vender um produto. Eu não estou ali para vender um biquíni, um sorvete, um creme de cabelo, né? Então eu não preciso estar com o meu corpo bonito, trincado, exibido ali, não. Então eu acho que os padrões com as mulheres com relação ao peso, realmente há um excesso. Quando houve essa exigência de que eu emagrecesse para eu retornar para a apresentação do jornal, eu acho que houve um excesso porque assim, eu engordei, foram 24 quilos. E quando eu voltei para a emissora, depois da minha licença maternidade, eu precisava ainda perder uns 12 quilos, vamos dizer assim. Então, não há nada que tivesse deformado a minha imagem, não há nada que tivesse prejudicado a minha capacidade de desenvolver o meu trabalho. As emissoras não refletem a realidade que nós vivemos. Nós temos no dia a dia mulheres mais gordinhas, mais cheinhas e mulheres mais cheionas, vamos dizer assim, né? E a TV não
não traz isso. E a TV traz o quê? A falsa diversidade. Vamos colocar negra no vídeo. Vamos colocar negra. Mas é a negra bonita, do dente bonito, do cabelo bem arrumado, é a negra magra do corpo bonito, né? É a falsa diversidade. Eu pensei em 2 momentos que não dava mais para eu continuar no jornalismo. Um primeiro momento foi quando eu já estava em outra emissora, a segunda emissora grande da minha carreira, e eu percebi que a minha voz era um problema. Comecei a achar, na verdade, que minha voz era um problema, porque era o que me diziam ali o tempo todo, que a chefia me dizia o tempo todo. E meu cabelo era um problema, as roupas eram um problema. Quando eu comecei a perceber que tudo estava sendo um problema e que o meu lado profissional não estava sendo levado em conta, aí esse alerta ficou mais forte. Já veio aquela vontade de desistir da profissão, porque eu pensei, poxa, tudo que eu batalhei até agora, tudo que eu estudei até agora, me especializei, e todo o sangue que eu dei pela empresa não é levado em conta. Com o passar dos anos, talvez você vai se conhecendo mais, você vai entendendo que, nossa, que cansativo isso, vai ficando um pouco cansativo tudo isso. E aí você vai sendo mais crítica com a situação. Você fala, mas que problema tem usar uma cor vermelha no esmalte? Que problema tem se eu quiser ter uma franja, se eu quiser usar um óculos? Tô cansada hoje, eu quero usar cachinho, não quero usar o cabelo liso. Sabe, você começa a criticar mais. E aí fica mais difícil. Estava desconfortável, achava um pouco humilhante sim, achava um pouco desgastante, né? Mas eu aceitava e levava numa boa. Aquilo não me deprimiu, eu não fiquei mal, muito pelo contrário, porque eu tinha uma força que me impulsionava. O que era? Minha filha, o nascimento da minha filha. Minha maior felicidade, meu maior desejo, aquilo me impulsionava. Então não era a emissora que ia me matar por dentro. Fui para a terceira emissora, achando que seria muito mais tranquilo por ser uma emissora católica, e foi onde eu me deparei com uma realidade muito pior. Uma realidade que me levou, inclusive, a ter problemas graves de saúde, a ter problemas, por exemplo, no couro cabeludo, problemas de estresse gravíssimos que eu tive que tratar afastada até do trabalho. Então, esses 2 pontos me fizeram pensar realmente se o jornalismo me faz bem à saúde, é realmente o que eu quero. Tanto que eu acabei me demitindo mesmo. Eu me demiti da segunda emissora, e eu me demiti da terceira emissora e saí do país para ter um sabático, como dizem por aí, para eu repensar a minha profissão e ver como eu poderia me reinventar. Desde o momento que eu voltei da licença maternidade até a minha saída, foram 2 anos. Durante esses 2 anos, eu nunca efetivamente voltei ao meu peso antes da gravidez, que foi o pedido da direção da emissora. Foi falado diretamente para mim, você está acima do peso, você precisa emagrecer, você vai sair da bancada do telejornal e assim que você emagrecer, você retorna. Ao longo desses 2 anos, teve um período ali, mais ou menos de junho de 2017 a mais ou menos março de 2018, que eu consegui voltar para a bancada do jornal. Foi um período que eu fiz um regime low carb, né? Você corta carboidrato, emagreci muito e rápido, coisa de 1 mês e meio, foi muito sacrificante, mas eu perdi praticamente 8, 9 quilos em 1 mês e meio e consegui voltar para a bancada do telejornal. E ao longo dos meses, esse peso foi voltando. Porque eu tive férias, fui para passear, e você fica em hotel, você come mais. Aí teve férias de fim de ano, né? Festa em casa, família, Natal, Ano Novo, festa na sogra, aquela coisa toda. E o peso foi voltando de pouquinho em pouquinho. Quando eu vi, os 8, 9 quilos que eu tinha perdido praticamente voltaram. E aí eu fui retirada novamente da bancada do jornal com a mesma alegação que a direção já havia me passado. Você está acima do peso, precisa perder. E aí foi aquela conversa assim, poxa, você deixou o peso voltar, e eu de fato deixei, né? Então nunca foi de fato a minha prioridade mesmo perder peso, porque é muito árduo, é muito difícil, exige cabeça, você tem que ser sua prioridade, porque exige muito da sua cabeça. E eu num dia a dia tumultuado, cuidando de uma bebê, eu não podia largar uma bebê para descer para academia e fazer, né? Não podia. Meu marido trabalha com futebol, cada hora estava num lugar, nem sempre tinha gente comigo, então quando a babá vinha era para me render para eu ir para o trabalho. Então vida de mãe, só sendo mãe para saber o quanto é tumultuado. A última conversa que eu tive sobre peso com a minha diretoria, né, a minha chefia, as pessoas que estavam acima de mim, foi em dezembro, no final de dezembro, por volta de 28, 29 de dezembro, quando eu voltei das minhas férias e da minha folga de Natal
para fazer o plantão de Ano Novo foi que você não vai fazer o plantão de Ano Novo na reportagem, porque ainda precisa perder peso, é melhor ficar aqui na redação. E eu me dava muito bem estando na redação ou estando na reportagem, independentemente de tudo isso que eu vivia, eu sempre trabalhei muito motivada, né? Se você for conversar com meus colegas, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila ali dentro, né? E sempre gostei ali do ambiente de trabalho, da emissora, do que eu fazia. Quando eu decidi sair da redação, do formato tradicional do jornalismo, não foi só pela aparência, né? O meu foi pelo cansaço, foi pela rotina dos horários, foi porque eu queria ter filhos. Então, não foi uma decisão pela aparência. Mas é lógico que você seguir... Eu fiquei 15 anos em redação. Durante 15 anos, você... Como eu te falei, vestir esse personagem todos os dias, usar as roupas, ter que seguir sempre a cor do esmalte, a cor do cabelo, a corte do cabelo. E isso, com o tempo, você vai se cansando sim. E você tem vontade de falar, nossa, mas eu podia trabalhar com a roupa que eu gosto, eu podia trabalhar com o cabelo que eu gosto, eu podia não precisar ficar tão maquiado o tempo todo. Então, você vai cansando, óbvio. E foi algo que me ajudou a tomar a decisão, mas não foi o que me motivou a sair. Eu retornei para o Brasil depois de um tempo fora. Ainda quis experimentar mais uma vez, trabalhar em televisão. Fui para outra grande emissora, e a terceira grande emissora da minha carreira. Lá eu vi que o jornalismo pode ser leve, pode ser muito mais tranquilo, pode ser, sim, aquilo que eu sonhava. Até me surpreendi, porque às vezes a gente vê algumas emissoras e imagina, essa eu acho que é mais quadrada, essa eu acho que é mais liberal, e muitas vezes a gente se surpreende. Foi o que aconteceu comigo. Então eu vi que o jornalismo estava ok, que tudo bem, a minha saúde também já estava super ok, eu já estava para cima, motivada. Eu entendi que a minha voz não era o problema, que o problema eram as pessoas que talvez não gostassem da minha voz em emissora X, que meu cabelo também poderia não ser um problema, assim como não foi nessa última emissora. Mas eu resolvi sair mesmo da TV, porque a TV acaba tomando muito tempo da nossa vida, são plantões incansáveis, é uma correria que a gente não consegue nem se planejar para fazer um curso, um MBA, uma pós ou um mestrado. E eu quero focar mais na área acadêmica, eu quero fazer mestrado. E para eu me dedicar a isso, eu não poderia continuar numa televisão que toma tanto tempo. E as pessoas falam, poxa, você tem que voltar para a TV. A primeira coisa que eu falo, não me desejem isso. Eu acho que eu já vivi o que eu tinha que viver, são ciclos. Né? E para mim é um ciclo encerrado. É um ciclo encerrado e, se Deus quiser, eu não quero voltar a viver essa rotina de jornalismo diário. Esse final de ano eu falei para o meu sócio, eu falei, pelo amor de Deus, Natal e Ano Novo emendar pela primeira vez na vida. Se no ano que vem a gente for trabalhar Natal e Ano Novo, tudo bem, mas esse ano eu quero respirar. Então você se permitia fazer coisas que você nunca fez. Né, se permitia estar um pouco acima do peso. Eu brinquei com a minha mãe, falei, minha mãe que pega no meu pé com o peso, eu falo assim, nossa, mãe, precisava de alguém pegando no meu pé, porque eu saí da emissora e engordei 3 quilos. Então, eu brinco, porque realmente a minha vida está mais leve, eu estou podendo ser mais eu, ser dona mais de mim. Você tem que fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te alimenta, aquilo que te faz feliz. Se não for num lugar X, num ambiente X, com pessoas X, pode ser em outro lugar, o mundo é muito grande. E existem muitas possibilidades. Se te falarem uma coisa aqui, vai para fora, pensa sobre aquilo, isso realmente procede? Vou trabalhar mais isso e vou melhorar um pouco mais disso. Acho que isso não procede? Posso tentar em outro lugar. Posso me preparar para mudar de emprego, posso me preparar para mudar de ambiente, ou seja, o que for o que faz mal para essa pessoa. Então, eu acho que o que eu sempre digo é para as pessoas não se deixarem chegar numa estafa mental, numa canseira, num estresse e ansiedade que acabem fazendo com que elas duvidem delas mesmas ou da paixão que elas têm pela profissão que elas escolheram. As coisas começaram a mudar na minha vida a partir do momento que eu olhei para dentro de mim. O que me faz bem? O que me faz feliz? E eu via que aquilo já não me completava como me completou lá atrás. Quando eu entrei na emissora, aquilo, nossa, eu achava demais, eu podia estar trabalhando 15 horas seguidas, pegar um plantão, virar madrugada, eu achava lindo, eu adorava aquilo. E aquilo não me completava mais. Então, eu acho que a partir do momento que você olha para dentro de você, entra por uma porta chamada autoconhecimento e não sai mais, é um caminho que não tem volta, eu acho que é o caminho do seu crescimento. E foi esse o meu caminho. E você olhar para o seu propósito de vida. O que
mexe com você? O que faz a sua vida se mover? Eu acredito muito nessa coisa do interno, né? Da alma, sei lá, cada um tem um nome para isso. Mas eu acredito que a beleza, ela tá aqui dentro. É o seu caráter, é a forma como você trata as pessoas, é a forma como você trata o mundo em que você vive. Isso te faz bonita.